Sabe aquelas histórias de terror que a gente ouve quando a gente é criança? Aquelas que falam pra gente não sair depois que escurece, ter cuidado com estranhos? Pois é, em Melbourne, que fica na Austrália, entre o final dos anos 80 e início dos anos 90, esse terror tomou ali uma forma real. Um homem misterioso, sempre mascarado, invadia casas, destruía famílias e deixava um rastro de horror, mas não deixava nenhuma pista. E ele ficou conhecido como Mr. Cruel. Como alguém poderia agir com tanta frieza, precisão, calculista e ser tão difícil assim de deixar qualquer evidência, qualquer passo, qualquer prova para trás, né? Não deixava nada, nenhum rastro para trás. E o que motivava essa pessoa a cometer esses crimes tão hediondos, né? E o mais perturbador, como ele conseguia estar sempre um passo à frente, desafiando toda a lógica e investigação. Aqui é Erika Miranda, pra quem não me conhece, esse é o podcast Casos Reais. E todas as quartas-feiras eu trago um episódio novo aqui no podcast. Muitas sugestões de episódio eu recebo lá pelo site do Casos Reais, que tá na descrição do episódio. Ou também eu tenho um grupo do Apoia-se, onde vários membros participam e a gente conversa, assim, muito perto um do outro. E quem é membro do Apoia-se também tem acesso aos episódios antes deles irem ao ar aqui no Spotify, no YouTube e tudo mais. Então, esse episódio aqui foi uma sugestão de um membro lá do Apoia-se, que é o Paulo Pereira. Ele enviou essa sugestão e aí eu decidi escolher e trazer aqui pro podcast. Nem sempre, gente, eu faço aquilo que me sugerem, tá? Eu vejo se o episódio é bom, se o caso é bom, e aí eu escolho ou não. Mas então é isso. Não deixe de deixar um like, de comentar, porque a plataforma entende que você gosta do nosso podcast. E se você quiser ficar por dentro de tudo que eu falo, né? Às vezes eu trago sempre atualizações e tudo mais sobre os casos lá no meu Instagram pessoal, que é @erica_com_k, Mirandas, com S no final. E eu tava com a meta de chegar a 40 mil, já batemos essa meta. Muito obrigada. Agora vamos bater 45 lá no Instagram? Vamos? Então é isso. Todos os links que a gente precisa que eu falo aqui estão sempre na descrição. Então vamos parar de conversa, vamos pro caso da semana. E esse é o caso do Mr. Cruel. Como vocês podem ver, estou num setup diferente. Estou de férias, estou de folga. Tô com essa voz aqui, então vocês me desculpem. Eu quase nunca tive um episódio que eu tava doente ou com gripada e tal, então vocês podem estar notando aí que minha voz tá diferente. Mas espero que passe. E eu não deixei de gravar casa assim mesmo pra vocês. Tô aqui num setup diferente. Da última vez que eu gravei esse episódio aqui nesse lugar, que é a casa dos meus sogros, foi o episódio mais escutado do podcast em geral. Então, espero que esse também se torne, né? Vamos ver se vai se tornar. Porém, minha voz tá aí, tô doente, férias de final de ano, fiquei resfriada. Porém, estou aqui gravando episódio pra vocês. Então vamos parar de conversa, vamos pro episódio da semana. O Mr. Cruel, ou o Senhor Cruel, que seria em português, foi um criminoso que aterrorizou a Austrália no final dos anos 80 e início dos anos 90. Os seus ataques, que ocorreram principalmente em Melbourne, deixaram a cidade em estado de pânico e marcaram uma época de muita incerteza e muito medo naquela região, né? Todo mundo tinha muito medo do que estava acontecendo. Melbourne tem cerca de 5 milhões de habitantes, sendo uma das cidades mais populosas da Austrália, e ela também é um importante centro financeiro do país. No dia 22 de agosto de 1987, o Mr. Cruel, que seria essa pessoa, invadiu uma casa em Lower Plenty, que é uma área suburbana de Melbourne, às 4 horas da manhã. E para ele não ser reconhecido, ele usava uma balaclava, que é uma máscara toda preta que tampa boa parte do rosto dele. É meio que uma máscara ninja, sabe? Então só a boca e os olhos dele que ficavam de fora. Ele também estava armado com faca e com uma pistola. E para quem está aqui assistindo o episódio pelo Spotify ou pelo YouTube, né, que vocês estão vendo com vídeo, eu sempre coloco fotos para ir ilustrando as pessoas, as coisas, para vocês saberem mais e entenderem melhor. Então, se você está assistindo aí, eu vou colocar aqui uma imagem, né, desse retrato falado que fizeram do Senhor Cruel, usando essa balaclava, que seria esse negócio para cobrir o rosto, né? Bem assustador, né? Então todo mundo que morava nessa casa estava dormindo. Então, primeiro,
o Mr. Cruel, ele foi até o quarto dos adultos, que eram um casal, um homem e uma mulher, e ele amarrou as mãos e os pés deles e depois trancou eles dentro de um guarda-roupa. Na casa também moravam os filhos desse casal, que era um garoto e uma garota. Então, o Senhor Cruel, ele foi até o quarto deles e amarrou o garoto na cama. Então, ele foi, claro, depois de ter prendido o menino, ele foi lá se aproximar da menina. E ele acabou fazendo pior com ela, né? Ele abusou da menina, que na época tinha apenas 11 anos de idade. O Senhor Cruel usou um rádio para poder abafar esse barulho do que ele estava fazendo. Ou seja, deixou ele ligado e ficou fazendo o que ele queria fazer com ela, né? Com aquele barulho ali para poder meio que dispersar as coisas, né? E depois de que ele terminou de fazer isso com a menina, o Senhor Cruel foi até a cozinha da casa e fez um lanche, gente, com a maior calma do mundo, como se nada tivesse acontecido. Ele fez um lanche. Bom, depois de comer ali o lanche dele, ele deu um banho nela para poder se certificar de que ele não tinha deixado nenhuma evidência, nenhum rastro, né, nenhum vestígio para trás. Ele, naquele momento, ele não estava se preocupando com ela, né, em limpar ela. Ele estava simplesmente evitando dele ser pego depois, né, pela polícia ou ter deixado alguma coisa para trás. Ele era muito calculista e muito inteligente. Então, depois dele fazer isso, o Senhor Cruel foi embora. Bom, a polícia foi acionada e durante as investigações os policiais notaram quanto ele era preparado, né? Antes dele invadir a casa, ele tinha cortado as linhas telefônicas para poder evitar com que as vítimas ligassem para a polícia enquanto estava ali tudo acontecendo. E os policiais ainda desconfiaram que o Senhor Cruel provavelmente tinha vigiado a casa por algum tempo. Isso porque, para os policiais, a calma que ele demonstrou cometendo esse crime indicava, sim, que ele conhecia muito bem o ambiente, a disposição dos cômodos, onde ficavam as coisas e etc. Ele tinha controle total daquele lugar e a certeza de que nada ia sair do controle dele. Tanto é que ele foi na cozinha e comeu na maior tranquilidade do mundo, né, gente? Bom, nada dava ansiedade no Senhor Cruel, que é uma coisa bastante incomum nesse tipo de situação, né? Geralmente os criminosos eles ficam ali um pouco nervosos enquanto tudo está acontecendo. Além disso, o Senhor Cruel também não deixou nenhum rastro forense, nenhuma pista que os policiais conseguissem usar para descobrir quem ele era. Gente, ele era tão meticuloso, como eu disse, né, antes, ele tinha até dado banho na menina, na vítima, para não deixar nada para trás, não deixar nenhum vestígio forense. Então, o Senhor Cruel provavelmente era inteligente e entendia como funcionavam os processos policiais, incluindo rastreamento de DNA, e por isso ele sabia como apagar qualquer evidência. Deu pra ver que ele era bem preparado. E para os policiais, uma pergunta que ficava martelando era: se esse Senhor Cruel era tão inteligente e meticuloso e vigiava as famílias antes de cometer os crimes, se ele até conhecia ali o interior das casas, né? Enfim, como esse cara conseguia fazer isso, vigiar e rondar essas famílias sem ser percebido? O que algumas fontes afirmam é que ele provavelmente morava nessa região em que ele atacava. Talvez ele fosse ali um vizinho que todo mundo conhecia, mas que ninguém suspeitava. Sabe aquelas pessoas assim? Então, poderia ser. E bom, aí nesse caso, é claro que ele conheceria o bairro, as casas, as pessoas, como o cotidiano e a rotina das pessoas funcionavam, como aquelas pessoas, o horário de saída, o horário de volta, quando que fulano ia sair de férias, quando que fulano ia voltar, porque a gente sabe da rotina dos nossos vizinhos, né? A gente entende, a gente consegue entender, né? Bom, outras fontes já acreditam que talvez o Senhor Cruel era, na verdade, alguém que não morava na região, porém frequentava essa região para trabalhar, como, por exemplo, um lixeiro ou um ajudante, algum trabalhador da região, gente, que infelizmente os moradores da região acabavam nem prestando atenção no dia a dia. Bom, esse caso ele ganhou muita notoriedade e repercussão em Melbourne na época, porque assustou todo mundo. Afinal, gente, era um homem vestindo uma máscara toda preta, invadindo a casa das pessoas durante a madrugada e abusando de uma menina, uma criança. É muito assustador, né? E claro, vocês já devem estar imaginando e perguntando, Érica, mas por que deram esse nome para ele, né? Você já deve imaginar, né? Por conta dessa crueldade que ele tinha quando ele cometia essas coisas e por ser tão meticuloso, a mídia começou a chamar ele de Mr. Cruel, né? Senhor Cruel. E esse caso que eu contei aí foi o primeiro crime conhecido dele. Os policiais nunca revelaram quem era essa menina que foi abusada para poder proteger ela e os familiares. E as investigações não deram em nada, ou seja, eles não encontraram nenhum suspeito.
Em 27 de dezembro de 1988, 2 dias depois do Natal desse ano e mais de um ano depois do primeiro ataque do Senhor Cruel, ele atacou de novo. Por volta das 5:30 da manhã desse dia, 27 de dezembro, o Senhor Cruel invadiu uma casa pela Porta dos Fundos, dessa vez em Ringwood, que também é um subúrbio de Melbourne. E como era o padrão dele, ele estava vestindo a sua balaclava e estava armado. Ele amarrou e amordaçou os pais da família e depois exigiu o dinheiro deles. A gente não tem detalhes sobre se eles entregaram qualquer quantia para o Senhor Cruel. O que a gente sabe é que depois disso, o Senhor Cruel fez o que ele tinha ido fazer. Ele agarrou a filha de 10 anos do casal, colocou fita adesiva nos olhos dela e uma mordaça na boca. Então, o Senhor Cruel levou ela embora. Ou seja, ele sequestrou a menina dessa vez. Bom, no crime anterior, que eu acabei de contar, que tinha acontecido em 87, o Senhor Cruel, a gente sabe que não tinha levado a vítima para lugar nenhum, né? Ele tinha abusado dela ali na casa dela mesmo. Porém, dessa vez, esse crime de 88, o Senhor Cruel fez diferente. Ele sequestrou a menina e levou ela para um esconderijo, uma casa que ninguém sabia onde ficava, onde ele teria total controle sobre o que estava acontecendo. Lá, ele fez o que ele queria fazer. Ele abusou da menina diversas vezes. Eu vou colocar aqui um desenho desse banheiro, que seria esse esconderijo, a partir dos relatos da vítima, que eu vou deixar aqui na tela para vocês terem uma noção de como é que era esse espaço. Bom, depois dele abusar dessa menina, o Senhor Cruel deu vários banhos nessa menina para poder apagar qualquer traço de DNA. E segundo a própria vítima, o Senhor Cruel surpreendentemente deu esses banhos nela com carinho. Ela descreveu que o Senhor Cruel era um homem gentil, né, aspas. Depois de 18 horas de sequestro, a menina, que tinha apenas 10 anos de idade na época, foi liberada, vestindo apenas sacos de lixo. O Senhor Cruel deixou ela perto da casa dela e, além disso, o local era perto da escola Bayswater High School e também de uma subestação de energia elétrica. Depois de voltar para a segurança da casa dela, essa garotinha contou para os policiais o que tinha acontecido. E o mais importante, ela contou que durante o tempo em que ela ficou na casa do sequestrador, ela conseguiu ouvir o som de aviões pousando. E, gente, isso era uma pista muito boa, porque isso significava que esse esconderijo que o Senhor Cruel tinha usado para fazer tudo isso ficava perto do aeroporto de Melbourne. Ou seja, os policiais puderam, né, ter uma área ali de busca, em que eles poderiam pesquisar naquela área. Além disso, ela também descreveu o barulho do motor do carro do Senhor Cruel, afirmando que o som parecia ser de um carro mais antigo. Mas, mesmo com essas pistas, as investigações não deram em nada. Um ano e meio depois, em 3 de julho de 90, o Senhor Cruel fez mais uma vítima. Um casal da Inglaterra que morava na Austrália saiu de casa à noite para ir à festa de despedida deles. Eles estavam indo embora da Austrália para voltar para a Inglaterra. Na casa em que eles moravam em Melbourne, no subúrbio de Canterbury, eles deixaram as suas 2 filhas sozinhas, uma moça de 15 anos e uma garota de 13 anos. E por volta das 11:30 da noite, o Senhor Cruel invadiu a casa. E como era o padrão dele, ele estava usando ali a sua balaclava e estava armado com uma faca. Ele amarrou a irmã mais velha e exigiu que a garota mais nova, de 13 anos, pegasse o uniforme da escola dela. A menina obedeceu e pegou as roupas, e então o Senhor Cruel amarrou ela e colocou a garota dentro do carro dele e foi embora. Ou seja, ele sequestrou a menina. E ele explicou para a menina que ela ficaria raptada por 50 horas, e algumas fontes ainda afirmam que o Senhor Cruel também disse para ela que tinha decidido sequestrá-la depois de ter visto ela voltando da escola. O Senhor Cruel a levou até aquele esconderijo, que provavelmente ficava perto de um aeroporto, né, como a gente já sabe, e durante várias horas ele ficou abusando dela, né? Gente, abusar sexualmente, eu tô evitando falar essas palavras, porque a gente sabe como essa plataforma funciona, porém, vocês já sabem, né? Bom, ela ficou raptada ali por 50 horas mesmo, como ele tinha falado. E depois que esse tempo imenso passou, o Senhor Cruel liberou ela. Então ela foi solta ali a poucos quilômetros de onde ela morava e perto de uma subestação de energia. E, de novo, os esforços ali da polícia para poder pegar esse Senhor Cruel não deram em nada. Durante as investigações, outros casos parecidos, anteriores aos que eu contei aqui para vocês, foram possivelmente ligados ao Senhor Cruel. E um deles foi uma menina de 14 anos que foi sequestrada da sua casa em Hampton, em fevereiro de 1985.
mas nunca ficou provado que esse caso de 1985 e que esses outros possíveis crimes anteriores, né, a esse primeiro caso que eu contei aqui, o de 87, se foram mesmo causados pelo Sr. Cruel. É o que a polícia acredita, mas nada foi confirmado. Depois desse terceiro caso, o trauma na cidade de Melbourne chegou ao seu ápice. As pessoas já não sabiam em quem confiar, né, porque o Sr. Cruel poderia ser qualquer um, e as fontes ainda afirmavam que as pessoas evitavam sair de casa à noite, com medo de deixar as suas crianças sozinhas. Com isso, toda a Austrália ficou se perguntando, né, será que a minha casa vai ser a próxima a ser invadida? Em 13 de abril de 91, cerca de um ano depois, o Sr. Cruel invadiu a casa de uma família no subúrbio de Templestowe, por volta das 8h40 da noite. Ele estava armado com uma faca, como ele sempre faz, né? E segundo algumas fontes, essa casa era quase uma fortaleza. Ela tinha muros altos e portões elétricos bem trancados, mas mesmo assim o Sr. Cruel conseguiu entrar. Na casa, Carmen Chan, uma garota de 13 anos, estava sendo a babá das duas irmãs mais novas dela. E é interessante notar que essa Carmen Chan estudava na mesma escola que a vítima anterior do Mr. Cruel, né, do Sr. Cruel. Os pais de Carmen, que eram John e Phyllis Chan, eles estavam fora, trabalhando aí nos restaurantes que eles tinham. E eles estavam a cerca de 10 minutos de casa, então era muito próximo. Bom, Carmen foi sequestrada, inclusive puxada para fora de casa pelos cabelos. Mas diferente dos outros casos, a Carmen nunca mais voltou para casa. Bom, os policiais fizeram uma força-tarefa enorme para encontrá-la. Imensa, assim. Eles estavam realmente muito empenhados em tentar encontrar a menina. Os pais dela pediram justiça e ajuda para encontrar a filha, mas os esforços dos investigadores não foram suficientes para poder encontrar a garota. Até que, em 9 de abril de 92, cerca de um ano depois de Carmen ter sido sequestrada, os policiais encontraram o corpo dela enterrado em uma cova rasa, próximo de novo a uma subestação de energia elétrica. Ela tinha levado 3 tiros na parte de trás da cabeça, no estilo de execução mesmo, né? É esse jeito que executa uma pessoa. E o fato de Carmen ter sido morta fez com que especialistas levantassem dúvidas sobre se Carmen foi mesmo raptada e abusada pelo Sr. Cruel, né? Porque, enfim, aquilo mudava o modus operandi. Alguns policiais acreditam que não, que provavelmente foi outro criminoso com ali um modus operandi parecido. Mas os 3 tiros demonstravam um sinal de raiva, que é bem comum ali para o jeito que o Sr. Cruel tinha agido até então, né? Que era um cara meticuloso e calmo. Mas outros especialistas acreditam que Carmen foi sim raptada pelo Sr. Cruel e que ela pode ter sido morta porque ela viu o rosto dele ou porque o Sr. Cruel tinha medo que ela conseguisse identificar ele depois, né? Bom, depois de Carmen Chan, aparentemente o Sr. Cruel parou de atacar. Nenhum outro caso na região foi ligado a ele. Talvez ele tenha ido longe demais ao tirar a vida da Carmen e talvez tenha parado por isso. Mas, conhecendo criminosos assim, a polícia acredita que ele nunca parou mesmo, apenas provavelmente se mudou de cidade ou região e continuou fazendo vítimas. No final das contas, a identidade do Sr. Cruel nunca foi descoberta. Até hoje, existe uma recompensa de $1 milhão australianos para quem der qualquer dica que leve a polícia a descobrir quem é o Sr. Cruel. O que se acredita é que ele gravou e tirou fotos de todos os seus crimes, registrando tudo. E que se ele ainda estiver vivo, esses registros estariam guardados com ele até hoje. Os detetives ainda acreditam que se ele estiver vivo, ele provavelmente consome pornografia infantil na internet e que pode estar se comunicando ali com crianças por chats na internet, por grupos de conversas e tudo mais. Bom, por parte de algumas pessoas, existe ainda a esperança de que ele ainda possa ser pego por conta desse tipo de conversas que ele tem na internet. Em 2022, um programa de televisão chamado Under Investigation juntou alguns especialistas em crimes para poder tentar desvendar esse caso e descobrir a identidade do Sr. Cruel. Bom, eles conseguiram acesso a uma fonte muito interessante. Uma mulher anônima que, na época dos crimes, em 88, tinha 10 anos. Ela era amiga de escola e vizinha da segunda vítima do Sr. Cruel, que eu contei aqui para vocês. Lembra, gente? Foi a garota que foi sequestrada e descreveu o som dos aviões pousando perto do esconderijo do Sr. Cruel.
Bom, essa mulher anônima que foi nesse Under Investigation, ela contou que na época, a casa dela e da menina que seria a vítima do Senhor Cruel ficava bem perto de uma subestação de energia elétrica e que elas e outras crianças costumavam brincar por ali. Certa vez, cerca de 6 semanas antes do sequestro da amiga, as crianças estavam brincando ali perto dessa subestação, até que elas se depararam com um homem escondido na subestação, filmando com uma câmera a casa da menina que seria a próxima vítima dele. Bom, isso era muito interessante e esquisito, porque aquela era uma área bem isolada. Só alguém que morava na região ou que tinha acesso à subestação de energia elétrica passava por ali. Esse homem foi pego de surpresa e ele não esperava ser pego filmando, porque ele estava muito bem escondido. E depois de ele ser pego, ele foi embora. Essa mulher que contou esse caso nesse Under Investigation fez uma descrição de como era esse homem, né? Que poderia ser o Senhor Cruel. E eu tô colocando aqui na tela esse retrato falado, né? Que mostra possivelmente qual seria a face do Senhor Cruel, né? Esse acontecimento e essa ligação muito forte desse Senhor Cruel com as subestações de energia elétrica, gente, lembra, né, que ele sempre liberava as garotas perto dessas subestações e as casas dessas meninas eram sempre muito perto desses locais também, né? Essa ligação acabou levando especialistas a acreditarem que o Senhor Cruel provavelmente trabalhava nessas subestações ou tinha algum tipo de ligação, conexão com elas. Bom, em teoria, era um lugar quieto, com poucas pessoas, em que ele podia libertar as garotas sem ninguém ver, né? Além disso, se ele fosse algum tipo de eletricista, ele ainda poderia subir nas torres elétricas e vigiar as vítimas e as casas dela por ali, né? Facilmente de cima. Num local, claro, com uma visão bem privilegiada. Mas, mesmo com toda essa informação muito interessante, né? Muito importante para o caso, não houve nenhum outro desdobramento para isso, gente. Ficou nisso mesmo. Nada mais do que isso. E a identidade do Senhor Cruel continua até hoje um mistério. Gente, esse caso é muito interessante e deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Bom, gente, chegamos ao final desse episódio e agora vem a hora da minha opinião e da opinião do Lucas, o nosso roteirista aqui do podcast, né? Gente, eu quero muito saber os seus comentários. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse caso. O que você acha que pode fazer sentido? Qual é a sua teoria para esse caso? E a gente trouxe aqui umas teorias, né, de outras pessoas que, enfim, estavam falando sobre esse caso, sobre essa daí dessa menina que falou nesse programa, que é muito interessante, essa mulher anônima, né, que falou e trouxe essas informações ali bem interessantes. Mas uma coisa que é fato, né, eu acho que a polícia poderia ter ficado monitorando aquela subestação de energia. Porque, assim, como é que as meninas são sempre deixadas lá e depois não botam alguém vigiando aquela subestação de energia pra ver o que acontece ali? Uma câmera, qualquer coisa. Como é que, assim, não tinha? Talvez tinha e a gente não sabe, né? Porque não se tem muitas informações sobre o que eles fizeram durante essa busca por quem seria o Senhor Cruel, né? A gente não sabe dizer o que de fato a polícia fez. Talvez eles tenham vigiado a subestação de energia e não tenham encontrado nada, né? Não tenham encontrado ninguém, nem nada. A gente não sabe, essa informação não está disponível por aí. Porém, é interessante todas essas ligações, porque por mais que ele não tenha deixado nada para trás, nenhum registro forense, que seria um DNA, um fio de cabelo, alguma coisa pessoal dele e tudo mais, é muito interessante as semelhanças que tinham, porque a gente sabe que sempre tem um modus operandi. Mas, por exemplo, nesse caso, algumas pessoas falaram que depois que ele tirou a vida da Karen, gente, não tem nada a ver. Porque ele não fazia isso com as outras. Eu acho muito pelo contrário, porque o serial killer começa sem tirar a vida das pessoas, né? Ele começa às vezes fazendo algumas outras coisas e depois começa a tirar a vida das pessoas. Então, nesse caso, eu acho que ele estava começando ali a jornada dele mesmo de tirar a vida de outras meninas. Enfim, as outras anteriores, felizmente, né, sobreviveram, acabaram voltando para sua casa, acabaram felizmente retornando para suas famílias, porém, eu acho que ele continuou cometendo crimes e ele, a partir daí, começou a perder o medo, e a partir do quando você perde o medo, você tem mais coragem para fazer algumas coisas, né? E, por exemplo, ele começou dentro da casa da vítima, depois ele foi para um cativeiro de alguns dias, vai perdendo o medo, né? Até a menina não retornar para casa, que foi o caso.
É, é muito complicado esse caso, e eu acho que até por ele ter perdido o medo, talvez tenha sido mesmo um motivo para ele ter mudado de região. Porque eu acredito que ele realmente saiu de Melbourne. Porque não se tem mais nenhum outro caso conectado depois desses que a gente falou. Então, eu acho que ele mudou de região porque ele se sentiu confortável. Ele viu que nada estava acontecendo ali e ele falou: vamos explorar uma outra região antes que, né, aconteça alguma coisa. Como eu falei, que o processo de busca por esse criminoso não tem muito processo de busca na internet, não consigo encontrar muita informação sobre como a polícia fez essa investigação. Porém, a polícia australiana faz um bom trabalho, normalmente, pelos últimos casos que eu vi na Austrália. Eles fizeram sempre bons trabalhos. E eu acho que nesse caso, realmente, talvez tenha sido muito. Ele não tenha deixado absolutamente nada para trás. Tenha sido muito bem feito. Enfim, mas essas ligações com aquela escola, a ligação com a estação de energia e a ligação das meninas sempre serem meninas e sempre serem da mesma idade, isso poderia ser facilmente. São coisas muito interessantes, por exemplo, como a gente falou, qualquer coisa que ele pesquisasse na internet e tudo mais. Bom, gente, nunca é tarde, né? A gente já viu vários casos aí que foram resolvidos depois de muito tempo. E eu acho que esse caso aqui, talvez a gente possa ter uma resposta. Quem sabe, né? Eu acho que é possível. Talvez. Teve um caso aqui que eu esqueci qual era, que até o caso do menino Evandro, depois de muitos anos, acabaram descobrindo fitas, né? Que revelavam coisas sobre todo o caso. Enfim, depois da pessoa que supostamente teria feito isso faleceu, deixou para a família umas caixas com várias fitas, e dentro dessas caixas com fitas tinham coisas sobre o caso do Evandro. Então, assim, será que isso não pode acontecer com um caso como esse do Senhor Cruel? Eu acho que sim, tá? Alguém, tipo, talvez o Senhor Cruel tenha falecido, ou, enfim, alguém da família dele descobre alguma coisa e fala pra polícia. Olha só, aconteceu isso, isso, isso. É ele. Eu acho bem provável. Bom, agora vamos ouvir a opinião do Lucas. Lucas, eu quero muito saber o que você acha sobre esse caso. Oi, Érica. Oi, gente. Aqui é o Lucas. Sobre esse caso do Mister Crew, esse é um caso que me deixou assim bem mexido, porque é um caso sinistro, é um caso cruel e é um caso assustador também, né? Esse cara usando balaclava, assim, invadir casa das pessoas, né? É bem assustador. Você vê ali o retrato falado dele, né? O rosto todo preto, só a boquinha e os olhos de fora, assim, é meio creepy. Imagino que as pessoas lá da Austrália, na época, devem ter ficado com muito medo, muito assustadas, assim, porque ele invadia a casa, né? Você estava dormindo ali e do nada aparece esse cara, assim, para fazer uma coisa terrível, né? E com crianças ainda por cima, né? O que fica bem claro, assim, durante a pesquisa desse caso é que, de alguma forma, esse Mister Crew, ele tinha alguma ligação com as subestações de energia elétrica. Era um lugar, assim, que ficava perto das casas das vítimas, era o lugar onde ele soltava as vítimas, algumas escolas das crianças ali ficavam perto dessas subestações de energia elétrica. E a última, a Carmen, foi encontrada também enterrada perto de uma delas. Era um lugar que provavelmente ele conhecia, né, tinha alguma relação. Como ele tinha uma necessidade de controle muito grande do que estava acontecendo, tanto é que alguns especialistas acreditam que a primeira vítima dele, ele estuprou dentro de casa. A segunda, ele já levou por um esconderijo. Os especialistas acreditam que isso teria sido ele avançando aí, evoluindo o modus operandi dele, porque ele precisava de mais controle. Né? E como ele precisava de controle, se ele conhecia esses lugares, era um lugar, essas subestações de energia elétrica, eram lugares que provavelmente ele se sentia confortável, né? Sentia que ele tinha ali o controle, né? Que ele estava em cima da situação. Então, se eram lugares que ele conhecia, provavelmente ele trabalhava lá, possivelmente, ou frequentava, né? Possivelmente ele trabalhava, era algum tipo de eletricista, como foi falado no episódio, às vezes ele subia nas torres e tal, né? Então eu acho que isso fica muito claro durante o episódio, essa ligação. Eu não tenho certeza se isso foi uma ligação que foi feita na época. Eu imagino que eles tenham sim notado isso na época, mas ficou muito mais claro depois que o Under Investigation chegou para poder tentar desvendar o caso. E o que o Under Investigation, né, e o que a gente vai vendo nos outros lugares que a gente vai pesquisando, é que provavelmente era esse cara sim que a mulher anônima que foi no Under Investigation viu naquele dia, né? Um rapaz assim que tinha cerca de
30 e poucos, quase 40 anos, um pouco mais cheinho, né? Mais gordinho, calvo, com barba, que estava ali filmando a casa da vítima, né? Isso deixa muito claro. Então, provavelmente, esse rosto do retrato falado seja o rosto do Mister Crew. A gente não tem certeza, nada ficou comprovado, até porque ninguém ainda descobriu quem é esse cara, e provavelmente as chances de descobrirem depois de tantos anos, o último crime foi em 91, 2001, 2011, 2021, já tem mais de 30 anos, né? Provavelmente descobrir agora, depois de 30 anos, em que as pistas elas vão esfriando, né, vão esvanecendo, é muito mais difícil, né? Mas provavelmente foi esse cara, apesar de não ter nada confirmado. E fica a dúvida também, né? Será que esse cara já estava fazendo isso desde antes? Porque existem alguns casos que foram ligados possivelmente a ele, né? Casos que aconteceram antes ali desse primeiro que a Erika contou, de 1987, e que tinham um modus operandi muito parecido, eram mais ou menos na mesma região, né? Quantas vítimas esse cara não fez e nunca foi pego, né? Então era isso que eu queria trazer, reiterando algumas coisas. O que eu achei desse caso, que é um caso muito cruel, muito pesado mesmo, né? Eu acho que esse daqui é um dos casos bem pesados que a gente pega para trabalhar no casos reais e mexe com a gente, assim, deixa a gente meio impactado. Então é isso, pessoal. Mais um episódio do Casos Reais. Se você chegou até aqui, não deixe de dar um like, de compartilhar, mandar para algum amigo que vai gostar. E também deixa aqui nos comentários qual é a sua teoria. O que você acha? O que era isso, né? Quem era o Senhor Cruel? Será que era mais de uma pessoa? Será que... Enfim, o que você acha que é? Qual é a sua teoria para o Senhor Cruel? Deixa aqui nos comentários. Vejo você na próxima quarta-feira. Tchau, pessoal.